Olá, está começando mais um programa Líderes de Sucesso aqui na TV Urbana. Você nos acompanha nos canais 55.1, UHF e também no 11 da NET. Se quiser assistir online também tem o nosso site aqui, que é tvuplay.tv.br. Vocês podem acompanhar por lá toda a nossa programação. Nos acompanhem também nas redes sociais, @Fórmula_Digital, a Fórmula Digital que é a empresa realizadora do programa Líderes de Sucesso, e também o Instagram do programa, que é @Os Líderes de Sucesso. Bom, gente, nosso programa ele traz pessoas, autoridades, enfim, empreendedores de sucesso, grandes lideranças aí do nosso mercado que realmente movimentam a economia gaúcha. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, que é o tatuador Verani Fontana. Quem conhece o nome Verani aí, quem gosta de tatuagem, já entendeu de quem que a gente está falando, Que é Verani Tatu, uma empresa aí de quase 30 anos de mercado, Exato. Então, seja muito bem-vindo, obrigada pela tua presença aqui no programa. Começar falando um pouquinho da tua história como tatuador, São mais de 30 anos aí já nesse ramo. E como foi o início do teu trabalho? Como é que tu te interessou, Sempre gostou de tatuagem? Na real, eu comecei na década de 80, No século passado, praticamente, hoje em dia pode-se dizer. E naquela época lá era bastante preconceito, A gente tinha o preconceito da sociedade, tinha o preconceito dos nossos próprios pais, que também eu era menor de idade quando eu comecei. Mas o principal de tudo é que a gente tinha muita dificuldade em encontrar material, porque hoje em dia é muito mais fácil. Naquela época lá a gente tinha que acabar criando máquinas, usando tintas impróprias, em si era muito mais difícil ter toda essa estrutura que hoje em dia a internet nos traz, Que é a facilidade de instalar os dedos, tu tá com o material na tua mão, tu tem curso online, tu tem curso no YouTube, e sem falar na quantidade de tatuadores que tem, entendeu? Então tu tem como tu trocar ideia. Naquela época lá tu chegava numa loja, eu queria ser tatuador, o cara se fechava para ti automaticamente, não te dava abertura nenhuma, nem de falar nada, tu saía dali praticamente sem nem entender o que ocorreu. Hoje em dia é muito mais fácil. Naquela época lá, quando a gente começou, o nosso Google, só para tu ver, era o guia telefônico. Então é tudo mais difícil, até para tu conseguir, por exemplo, comprar alguma máquina, tudo, era quase impossível, E eu fiquei durante 4 anos, mais ou menos, assim, meio que nas sombras. Anterior ainda, eu desenhava com canetinha de nanquim nos meus colegas, e começou assim no colégio, Eu tinha uma noção de desenho e eu fui aprimorando aquilo ali até mais ou menos quando eu atingi uma certa idade, que os meus amigos tinham condições financeiras, porque naquela época era extremamente caro também, tu ir para um estúdio profissional. Então, naquela época lá, essas pessoas que tinham um poder aquisitivo mais alto, a gente tinha um certo contato com eles, que eles trabalhavam. Eu não trabalhava na época, eu estudava só. E eles explicaram como funcionavam as máquinas de tatuagem, dizendo por cima como funcionava. A gente conseguiu montar uma com motor de ferrorama, autorama, o que a gente desse para a gente tirar ali algum proveito. A gente desmontava o que a gente tinha em casa. O meu irmão tinha um certo conhecimento de eletrônica, que existia na época uns livrinhos de negócio de eletrônica, e ele, vendo aqueles livrinhos lá, ele conseguiu montar uma fonte linear 12 volts, porque naquela época também não existia eliminador de pilha. Então a gente foi tateando, foi conseguindo vencer passo a passo. A gente, eu falo, digamos, que a gente chama de guerra de aço, porque teve uma época que tu não tinha acesso a agulhas, então agulhas profissionais especificamente feitas para tatuagem. E eu não estou nem falando de agulha soldada, para quem conhece, seria agulha mesmo. A gente começou lá usando agulha 12 de costura, depois limava as agulhas, depois a gente partiu para um aço mais fino, mas oxidava. Então a gente começou a usar corda de guitarra, uma corda específica da guitarra. A gente ia lá, deixava lá retinha, num certo tamanho, afiava a ponta dela, soldava elas numa haste para usar nas máquinas de tatuagem. Doía horrores, sangrava horrores, inflamava, mas a gente foi persistente e a gente
deu os primeiros passos ali até o negócio começar a engrenar mesmo. Não vou te dizer que eu fui um dos primeiros de Porto Alegre, na real, a gente conhecia naquela época todos os tatuadores que tinham no estado, nem seria em Porto Alegre, né? Tinha alguns que vieram antes de mim, que eu diria que é a primeira geração, eu talvez venho na segunda geração de tatuadores, né? Alguns até já faleceram esse ano na pandemia aí, alguns muito importantes para a história da tatuagem nacional. E aqui no estado, por exemplo, 2 faleceram em menos de 5 anos aí, já teve 2 falecimentos de tatuadores que poderiam contar a história da tatuagem gaúcha de Porto Alegre, né? E qual foi o momento da tua vida que virou a chave, assim? Porque no início, tatuagem no colégio, com canetinha, Sim. né? Quando que tu começou a levar isso mais a sério e começou a pensar, de fato, em seguir isso como profissão? Na real, assim, eu nunca vou te dizer que eu levei tão a sério, porque as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Ninguém pensa em sair, digamos, de onde eu estava para o que eu tenho hoje. Em si, eu fui velejando nessa maré aí até naquela época lá, por exemplo, levantei as velas e acabei indo, né, muito mais distante do que eu esperava na época, né? Naquela época lá, o meu intuito era o quê? Tinha minhas máquinas, né, que eu construí, depois minha mãe foi vendo assim, não tem, vai ver uma máquina profissional, que eu vou te dar uma máquina profissional. Eu falei assim, então tá. Fui, mas mesmo assim, tendo uma máquina profissional, ela faz uma parte. Eu trabalhei algumas vezes com ela, deixei ela no roupeiro durante 6 meses, e aí deu um estalo um pouco antes de um verão de tirar ela dali e comecei a realmente fazer algumas tatuagens durante esse verão. E esse verão foi um verão importante, porque eu usava, por exemplo, uma estufinha de fazer pão, né, assim, de fazer sanduíche, e eu esterilizava o material ali dentro, né. Primeiro ano que eu tatuei em casa, né, eu peguei o meu primeiro dinheiro assim que eu consegui e consegui comprar um material odontológico para esterilização. Então eu já tinha um material profissional de esterilização, as máquinas eram profissionais, só o tatuador não era muito profissional. Então eu peguei e montei a minha loja pequena no centro de Porto Alegre, no fundo de uma casa antiga, e ali basicamente eu comecei a minha história profissional de tatuagem, que seria em 92, eu abri a minha primeira loja, e ali eu comecei a tatuar, fiquei 7 anos ali tatuando, excelente anos da minha vida, porque ali eu consegui adquirir um certo nome no mercado, que era muito difícil naquela época, né? Não tinha rede social, tu ia no boca a boca, né? Até no entanto que hoje em dia até eu dou muito valor a isso, que é muito esquecido, né? Mas nada melhor do que tu ver a própria tatuagem na pele da pessoa com quem tu fez, né? Porque a maioria dos tatuadores hoje é aquilo ali, tu tem Photoshop, tu tem filtro polarizado, tu tem uma série de fatores que faz a tua tatuagem ficar melhor ou pior ali, conforme tu tiver o conhecimento. E aí tu vai estar literalmente jogando aquilo na internet e o pessoal vem muito, inclusive o estado é muito forte em matéria de tatuagem. Porto Alegre, principalmente, tem excelentes tatuadores. Então a concorrência é pesada, é forte. Se tu não faz, tu também não tá no pessoal de ponta, né? A gente literalmente exporta essa mão de obra para o mundo, não é nem para o Brasil. Inclusive muitos tatuadores que trabalharam com a gente durante bastante tempo saíram da loja direto para Irlanda, para França, para Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha. Então, vou dizer assim, muitos tatuadores acabaram saindo do país pela facilidade que essa arte, pela essa profissão maravilhosa que a gente tem, que abre portas no mundo inteiro, muitas vezes, né? E alguns até fecham. Se tu vai para um país do Oriente Médio, provavelmente eles vão te podar. Né? Bom, essa questão que tu estava comentando sobre o quão forte é a marca de vocês, né? A questão do boca a boca, de ser reconhecido aí no mercado. E hoje vocês estão aí com 3 lojas, né? Quase 30 profissionais. E como é para ti isso hoje, assim, olhar para o teu passado, né? Tudo que tu já enfrentou, né? As dificuldades e tudo mais. Como é essa satisfação de hoje entrar lá no local e ver os profissionais trabalhando, Claro. ver a tua marca reconhecida? Na real, hoje, que nem Verene Tatu não é mais uma pessoa em si, como tu mesmo falou, é uma marca, né? Quem construiu aquilo ali foram todos esses tatuadores que estão na loja e os que estão ali, que passaram pela loja.
né? Então, eu vou te dizer que daquela época para cá, em si, eu me encho de orgulho pelo fato que eu tenho muitos amigos do meio, o meu mundo é o meio da tatuagem, a gente respira tatuagem 24 horas por dia, e eu nunca pensei em chegar nesse ponto que está, mas todas as pessoas que foram para a loja em si, eles foram tentando fazer uma troca, né? Em si, visualização, aprendizagem, e automaticamente eles ofereciam o tempo em si deles, o trabalho, essa troca de experiência também, porque ali, nessa troca, tanto eu ganho quanto eles ganham, né? Então, em si, a gente faz uma força, e essa loja, basicamente, ela é uma escola de tatuagem, né? É uma escola, digamos, do meio artístico que deu certo, né? E no Brasil, a gente sabe que viver de arte é quase impossível, mas, para nossa sorte, é uma arte que embeleza a pele, então tem agregado um certo valor, né? E isso tudo a gente viu através dos anos, que a gente, por incrível que pareça, viver da arte no Brasil, na tatuagem dá certo, né? A gente vive bem de tatuagem. Eu, por exemplo, conheço boa parte do mundo em matéria de só indo viajar através desta arte, indo para tatuar, indo para conhecer convenções, para ver fábricas de equipamento. Em si, é a arte, assim, digamos que caiu na boca do povo, não faz muito tempo, te deixou de ser um tabu. Antigamente, todo mundo que tinha tatuagem era um pouco discriminado, né? Muitas vezes não conseguia emprego, muitas vezes as pessoas te olhavam torto, muitas vezes as pessoas não sentavam nem do teu lado do ônibus, né? E hoje em dia, por também o pessoal de futebol, música sertaneja, artistas de televisão, que muitas vezes são nossos heróis, acabam usando, e tu não pode dizer que o teu herói é um marginal. Então, essa parte veio para agregar na gente. Na real, a gente sabe que hoje em dia a gente está em outro patamar, né? A gente é considerado como artista e não mais como marginal. Naquela época era bem complicado. E é isso, Verani, muito obrigada pela agradeço, entrevista, parabéns aí pelo sucesso e muito obrigada pela presença. Pô, muito obrigado, eu que agradeço. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história. E é com muito prazer que a gente recebe agora no programa Líderes de Sucesso a vereadora Lourdes Sprenger, que é a primeira parlamentar eleita pela causa animal aqui no Rio Grande do Sul. Tudo bem, vereadora? Tudo bem, boa Muito tarde. obrigada pela presença aqui no nosso programa. Nós que agradecemos. A gente gosta muito de trazer mulheres aí atuantes, né? Que é muito importante a gente incentivar cada vez mais as mulheres a se inserirem, né, em todos os setores. Conta pra gente então um pouco sobre o teu trabalho como vereadora. Eu entrei na Câmara Municipal de Porto Alegre em 2013, numa eleição atípica, porque eu não era política, eu sou auditora de carreira.
trabalhei sempre a vida inteira nesta área, contadora, auditora, e também, sendo ativista da causa animal, eu aceitei esse convite para defender a bandeira do meio ambiente e animais. Mas é muito vasto, né, a causa animal, e eu acabei me dedicando bem mais à causa animal. Depois disso, nós tivemos mais 2 eleições, estou no 3º mandato, e priorizamos bastante a legislação para a causa animal, que tinha muitas lacunas, para combater maus tratos, controle populacional. E hoje a gente se dedica também a estudar o mercado pet, que ele é crescente, mas não descuidando dos animais. Uhum. E como foi a sua decisão em entrar para esse cargo público? Sempre foi uma vontade sua ou veio de repente? Não, nós iniciamos nesse ativismo há mais de 20 anos e começamos a observar que não adiantava só o ativismo, nós tínhamos que ter um passo a mais, e esse passo passava pela política. E veio esse convite, e quando nós entramos para concorrer, não tínhamos ideia que chegaríamos lá. É tudo muito difícil, num partido muito grande, e chegamos lá, mas foi tudo sem um planejamento, foi um momento, né? E eu achei, não, vou levar essa bandeira para as ruas, e levei, e as pessoas vieram me reconhecer o meu trabalho, mas em paralelo também naquela época, era a época ainda do mensalão, eu coloquei um outro item na minha plataforma que era a minha profissão, o combate à corrupção e fiscalização das contas públicas. Então essas 2 bandeiras me levaram a ser vereadora, e eu gostei muito do legislativo. Uhum. E a senhora também trabalha com ONGs, né, com protetores de animais. Como é essa relação de vocês? Assim, hoje mudou muito. Hoje nós temos atividades, né, novas, como as pessoas que trabalham no relacionamento com os animais e cuidados, são as pet sitters, os dog walkers que levam os cães a passear, a gente vê muito ali no bairro Moinhos, os taxi dog, as protetoras, muitas se profissionalizaram, abriram clínicas de baixo custo, ou também fazem brechós para manter os animais. A nossa relação é muito em rede social também, e quando tem eventos. O que nós fizemos por estas ONGs? Em 2017, eu estava fora da Câmara, eu estava assessorando do Estado uma secretaria, e então lá aprofundamos o programa Nota Fiscal Gaúcha, e lá eu fiz a operacionalização de um novo grupo, que é o grupo da proteção animal. Hoje as ONGs que tiverem 2 anos de registro podem concorrer com pontuação e recursos dos cofres públicos. Então, sempre que tu tiver uma boa pontuação e o CPF na nota, tu ganhará pontos. Mas não é que seja uma benesse do Estado, é que tu evita a sonegação. Quanto mais CPF na nota, mais indicando a entidade, mais pontos, e elas podem fazer o controle populacional. Às vezes o recurso é pequeno, mas sempre é um recurso. Isso foi um dos passos. E também agora na Prefeitura, nós aprovamos pela Câmara 80 mil castrações para os próximos anos, para o controle populacional, que sem o controle os nascimentos são muitos, os abandonos mais ainda, e os maus tratos envolvem toda uma questão que vai desde as delegacias, Ministério Público e a própria Prefeitura. Então, a gente auxilia nestas políticas públicas, né? Estou sempre, agora que é um novo governo, nós temos mais proximidade, nós estamos bem confiantes que vai sair um atendimento maior ainda às protetoras e a todos que precisem, né, que tenham animais. Sim. Bom, essa questão em que vocês lutam também, né, contra a corrupção é muito importante, mas eu acho que a causa animal, ela toca mais no coração das pessoas, né, que é a questão dos bichinhos serem tão sensíveis e indefesos, e às vezes a gente não consegue ter controle de tudo, né, principalmente dos que estão na rua. Para quem está nos assistindo, o que tu diria, né, o que cada um pode fazer para contribuir para essa causa? Para nós termos menor números de abandono, eu acredito que sempre vai ser o controle populacional pela castração, que hoje o município tem atendimento gratuito até 3 salários mínimos, mediante inscrição pelo 156. Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo é os maus tratos. As pessoas têm que estarem
cientes de que a legislação hoje federal ela é muito... a condenação, o envolvimento, o enquadramento legal, ele é muito grave, ele te leva a regime fechado, de 2 a 5 anos de cadeia para esses casos graves. Então, as pessoas têm que saber que essa lei eu não posso distinguir se é para mim, se é para a pessoa mais carente. Então, nós temos que ter essa conscientização. Então, quanto mais nós divulgarmos, como esse programa, que as pessoas não podem maltratar, que as pessoas podem sofrer uma pena de reclusão em regime fechado, e que, se puder, leve seu animal para castrar, para evitar a procriação. Também cada um pode ajudar. Por exemplo, tu sabes que tem próximo à tua casa uma pessoa que não tem tantos recursos, mas tem os animais, ajudar com ração, ajudar com medicamento, uma coleirinha, tem essas coleiras antipulgas que não são tão baratas se a pessoa for ver. Também, e essa solidariedade também para os animais. A gente fez já campanha de ração, a gente distribui para as pessoas mais conhecidas, que a gente sabe que tem dificuldades, e a castração. Também temos castração a baixo custo, que a gente indica às clínicas, né? Às vezes a pessoa não quer ir lá na prefeitura, né? Então, isso que eu indico é o cuidado com o animal. Agora vem verão, as pessoas costumam abandonar, não façam isso. Hoje, qualquer celular faz uma prova, né? Então, procure um site para indicar para adoção, vai numa clínica, põe um folder na vitrine, normalmente eles têm um painel, numa clínica veterinária, num comércio pet, e coloque para anunciar o animal. Pode aparecer, mas assim, a realidade é dura. Nós temos em torno, por estatística, de 20 mil cães pelas ruas em Porto Alegre. E em torno de 5 mil gatos, porque eles também se escondem em prédios e procriam muito rapidamente. Então, esse trabalho das protetoras é um trabalho de formiguinha. Elas vão lá, levam, castram. Hoje tem uma vantagem que nós temos, a prefeitura abriu um edital, continuado já, só que as protetoras que conseguiram se enquadrar nas exigências, elas têm a castração... Capaz, não tem problema. Elas têm castração e as consultas e exames lá na Lomba do Pinheiro. São em torno de 30 e mais 30 que fazem o brechocão na Redenção. Então, essas antes não tinham atendimento, agora elas têm para os seus animais. Tudo isso é uma conquista, passo a passo. E isso ajuda muito as protetoras, né? E nós estamos trabalhando, apoiando o município, com essas 80 mil castrações, mas eu também estou mandando recursos, eu tenho emendas impositivas, até 600 mil, para a prefeitura fazer essas castrações descentralizadas. Por exemplo, você mora no Sarandi, para ir na Lomba do Pinheiro é dispendioso. Então, você tendo uma clínica local para fazer a castração, você não vai precisar se deslocar e vai ter um controle mais efetivo naquela localidade. Então, são lutas, não é de hoje, Fabiana, é de muito tempo para chegarmos a ter essa compreensão de gestores públicos. A nossa luta também é o gestor público entender que ele tem que investir nessa área. E aí eles, mas o recurso para os humanos, mas e o mercado pet, que gera bilhões de reais, né? Que gera emprego, os utensílios, quantos empregos dá, né? Hoje fabrica os cestos, né, para o animal, que hoje quem tem animal dentro de casa tem o cestinho bonito, o top, a coleirinha, tudo isso. A roupinha no inverno, né? Então, o mercado pet gera muitos impostos. Não nos cobre, que a gente não se preocupa com os humanos, nós nos preocupamos sim. É vida, né? Com a vida. Eu acho que tem bastante áreas aí que a gente tem que prestar atenção, né? A saúde, as pessoas, os animais. Então, isso é legal, né? Cada representante aí da sua área ajudar um pouco na área do seu interesse. Sim, e nós temos também, não é uma constatação, eu posso dizer, aonde tem maus tratos a um animal, tem a um humano, porque ali o foco está ali da violência. E a gente tem essa esperança de que quando tu tem amor pelo animal, tu também vai ter um amor pelo humano, nós vamos ter mais paz, né? Combater mais essa violência que a cada dia nos amedronta, de andar nas ruas, né? De repente ter algum enfrentamento e uma discussão é de risco.
E a gente tem isso, né? Porque quem ama os animais não é uma pessoa, não é violenta. Quem tem essa paciência, esse amor de entender o animal, tu chega em casa, ele só tem a te oferecer alegria. É o que costumam falar, né? A gente tem que desconfiar de quem não gosta dos animais. De quem não gosta. Tu pode não ter opção de não ter, não poder ter. Uma pessoa que tem um apartamento, que trabalha, que viaja, não pode ter um animal. Como é que ela vai fazer para cuidar? Só se ela tiver alguém que possa dar um apoio. Mas quem não gosta de animal, eu desconfio. Pode não ter, pode também não morrer de amores, mas é uma coisa meio do coração, né? Porque eles são muito puros, né? É só amor mesmo. Perde o dono, eles ficam ali, né? Então, o abandono é triste. A gente faz algum trabalho, abrir a porta do carro e colocar o animal para fora, isso não deve ser feito, né? Porque nos abala bastante, né? E nós não temos lares para todos. E isso nos prejudica no sentido de ter aquela solução que tanto nos cobra. Mas como, vereadora? Mas aí eu digo assim, nós temos estatística que tem todo esse número. Aí tem os cães comunitários. Eles não estão seguros ali, né? Não estão porque a maldade é à noite, é a qualquer hora. Então, a gente fez um ajuste nesta lei e considerou assim, ó, um local público que tenha segurança, né? 24 horas. Tem, no nosso caso lá apareceu o Covid, que os guardas colocaram esse nome. Então, o Covid chegou na pandemia. Os guardas solitários ali deram comida, ele foi ficando. Aí apareceu a outra, mas mais que isso também não dá, a diretoria da casa não vai permitir. Então, nós ajudamos a manter esses dois, até alguém ter uma simpatia e levar adotado, né? Mas isso é proteção em órgãos públicos, né? Agora, quando tu deixa assim na rua, é um risco. Seguido, tu vê coisas horríveis, né? É verdade. Mas cada um fazendo sua parte, eu acho que a gente consegue conter um pouquinho, pelo menos, né? Temos, Fabiana. Quanto mais pessoas, quem ouvir esse programa, ajudem. Não custa, uma pequena ajuda faz muita diferença. Tá certo. Vereadora, muito obrigada pela tua presença aqui no nosso programa. Seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço e vamos evitar o abandono, vamos proteger os animais. Quem ama os animais, ama os humanos também. E agora, aqui no programa Líderes de Sucesso, a gente vai receber o Rodrigo Grossini, ele que é o idealizador e também sócio da Cervejaria Veterana. Gente, a Cervejaria Veterana nasceu como o primeiro beer truck do Rio Grande do Sul, super inovadora, então por isso que a gente escolheu trazer essa pauta aqui no nosso programa. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite. Então, vamos começar falando um pouco dessa história, né? Que a Cervejaria Veterana abriu, né, os seus trabalhos em 2014. Como foi esse início para vocês? Então, quando idealizamos o negócio, nós não éramos cervejaria ainda, né? Tínhamos o desejo, eu e o meu sócio, o Vinícius, de ter ainda a cervejaria, mas começamos como Veterana Beer Truck. Nossa ideia inicial, então, foi, há 7 anos atrás, levar para as ruas, né, de Porto Alegre o melhor da cerveja artesanal, que, enfim, é o que a gente ama, né? É o coração do nosso negócio. E aí a gente juntou isso, né, esse desejo com essa ideia da inovação do mercado que estava acontecendo, das cervejarias, né? Já tinha vindo, acho que aqui em Porto Alegre mais ou menos de uns 10 anos, mas naquele momento estava explodindo, né? E também esse movimento todo dos food trucks, né? Que era bem inovador na época. E assim nasceu a Veterana, né? Então, a história começou assim. Tem um pouquinho mais de percalços aí, histórias engraçadas no começo, porque a Veterana tem esse nome por 2 razões. Primeiro, porque ela é uma Kombi, né? Começou como uma Kombi, é uma Kombi 1985, com todos os detalhes e toda sorte de problemas que uma Kombi pode dar, mas com todo aquele charme, né, que foi uma coisa que a gente conseguiu fazer, assim, então transformar essa marca, esse nome Veterana, em um símbolo, assim, né, não só aquela Kombi por ser uma veterana, né, então a ideia foi essa, a veterana da cerveja, a veterana das ruas, né, e levar as cervejas do Rio Grande do Sul para os eventos, né, então assim que a gente começou nossa trajetória. Vocês passaram alguns perrengues, então. Conta pra gente algum deles. Diversos. Como hoje a gente tem 4 veículos, né? 4 Kombis, né? Sendo que um é uma meia Kombi, um reboque, é bem inusitado, assim.
mas acontecia no início lá, enfim, de ter um evento na sexta-feira, tu sai às 11 da noite, aí, pô, tu bate a chave lá, estraga a Kombi, e tu tem que estar no outro dia de manhã estacionado no local, né? E aí, aquela função de arrumar a Kombi de noite, enfim, depois compramos, teve uma vez que foi muito engraçado, porque a gente já estava com 2 Kombis, né, e saímos de um evento com uma Kombi e fomos até a outra para voltar todo mundo junto para a garagem, né? Garagem que era em casa, né, no começo, assim. E conseguimos que as 2 Kombis estragassem juntas lá na Riachuelo, no centro. Nossa. Então, aventuras mil por aí, né? A minha vida de empreendedor, assim, é muito emocionante, né? Várias perrengues. Mas, bom, vocês começaram, então, trabalhando mais com eventos mesmo, Isso, né? exatamente. E hoje ainda continuam. Continuamos com os eventos, né? Claro que agora, em função da pandemia, num outro cenário, né? Antes nós tínhamos grandes eventos acontecendo na cidade e agora são eventos mais restritos, né? Um atendimento mais privado a empresas, até mesmo a condomínios, que virou um mercado em potencial, né? Levando a comodidade da cerveja artesanal para perto das pessoas, né? Para o nosso público. Mas hoje a gente também tem uma rede de bares, né? Então temos 3 unidades hoje, também de bares da Veterana, né? E como foi a tua história, assim, no início, né? Porque a cerveja artesanal é um produto diferenciado por si só, mas tu gosta de cerveja? Como foi para ti isso? Então, eu acho que primeiro para a gente empreender em alguma coisa é muito importante que a gente ame aquilo, né? Goste daquilo, porque daí a gente vai botar a alma, vai botar a verdade, né? Então, na verdade, veio desse desejo tanto de gostar de cerveja, enfim, ter essa curiosidade. O meu sócio, ele tinha mais conhecimento sobre o ramo, né? E dessa vontade de empreender também, dessa coisa no início de gostar dessa questão dos carros antigos, então por isso a Kombi, né? Foi um casamento ali de ideias que conseguiu, né, fazer a gente ter esse produto, né, esse serviço, né, que é a Veterana, que ainda é, mas enfim, que é a Veterana Beer Truck que está nativa aí, rodando, né, mas hoje atendendo a esses eventos que eu te digo assim, mais pontuais, né. E depois a gente seguia para o caminho de produzir as nossas próprias cervejas, né? Isso aí ia ser a minha outra pergunta, porque vocês estavam ali, né, fazendo os eventos. Isso. E aí surgiu a ideia de fazer a marca? Como foi? Era uma vontade que vocês já tinham? Era uma vontade, né? Mas ela foi acelerada por uma pergunta que os clientes nos faziam. Nós, em cima de cada torneira ali da Kombi, que ela tem 6 torneiras, a gente escreveu o estilo, e antigamente a marca qual que nós estávamos vendendo, né? Uma cervejaria parceira. E aí as pessoas olhavam e diziam assim, me dá uma veterana, me dá uma veterana. Então, aquele nosso desejo de ter a nossa marca de cerveja foi acelerado por entender que as pessoas já estavam identificando aqueles produtos como nossos, né? Então, depois foi se organizar, fazer um planejamento e seguir viagem aí, né? Então, vocês até trouxeram aqui, Isso, né, pra gente mostrar aqui na TV. Gente, aqui é uma coisa um pouco burocrática, né? Esse processo de trabalhar com alimento, com bebida, envolve regulamentação, né? Toda uma série de questões. Como foi isso para vocês, esse início, assim, de começar a produzir de fato, não só vender de outras marcas? Certo. Então, assim, para nós a maior burocracia, na verdade, foi na época do beer truck, né? Da questão de vender na rua, porque não existia legislação, né? Sobre isso na cidade. Então, era muito engraçado, porque a gente parecia que, de fato, estava fazendo algo clandestino, né? Só que, na verdade, é uma realidade o mercado da cerveja artesanal aqui, enfim, né, em todo o país e todo o mundo. Então, é um caminho sem volta, né? Os consumidores estão buscando esse tipo de experiência, né? No ramo das bebidas, né? Especiais, das cervejas. Em relação à questão das produções, para nós, no nosso caso, foi mais tranquilo, porque nós somos um modelo de negócio chamado cervejaria cigana, que, na verdade, eu tenho fábricas que produzem as minhas receitas, né? Então, hoje eu tenho a marca, né? E isso a gente depois se deu conta que, na verdade, a gente fez o caminho contrário, né? Assim, do que estava acontecendo no cenário. Então, primeiro nós começamos a vender, criamos marca, criamos identidade, identificação com o público, né?
e aí depois entregamos o produto, né? Diversas cervejarias nasceram do caminho contrário, fizeram a fábrica e aí identidade de marca, produtos, né, coisas de muita qualidade, e aí depois foram, né, para essa ponta do comércio, oferecer, né. E a gente deu a volta por trás, assim, né, tanto que... Isso foi intencional ou foi sem querer, assim, vocês foram sentindo o mercado, testando? Foi ocasional, na verdade, a questão é que a gente começou esse negócio com pouquíssimo dinheiro, né. Foi mais ou menos assim, naquela época a gente decidiu, eu e meu sócio, né, que cada um ia ter que botar metade do dinheiro, aí ele botou uma parte a gente botou no cartão de crédito, aquela coisa assim de tentar, né, enfim, começar do jeito que dava, né. Então foi bem, assim, o desejo sempre foi ter a marca, né, mas os primeiros passos eles foram bem difíceis, enfim, né. E depois a coisa foi acontecendo e aí a gente conseguiu, né, se consolidar dentro daqui do nosso cenário da cidade, né. Tanto com as combis, depois com os bares, né. Então hoje temos 3 bares, um na Cidade Baixa, um ali na Plínio, em frente ao supermercado Assum, e agora a gente está com o Tap Room ali no 4º Distrito, que é uma região super cervejeira da cidade, né. Sim. E como foi o início da pandemia para vocês, aquele baque de ver os estabelecimentos fechados, né? Com certeza aumentou também o consumo, a compra das cervejas de vocês. Né? Foi como tu falou, foi um baque, né? Porque, na verdade, assim, dia 14 de março de 2020, nós estávamos fazendo o último evento, né? E dia 17 era o St. Patrick's. Então, era um final de semana que deveria ser super festivo para a cerveja, mas as coisas estavam super tensas, né? E foi bem difícil, porque de uma hora para outra, né? Enfim, por essa questão que fugiu o controle, né? A gente se viu, assim, tendo que se reinventar, né? Então, foi um momento bem tenso mesmo, assim, de saber o que vai fazer, né? Porque a gente dos eventos, enfim, trabalha muito, com muita frequência, né? Então, não existia muito final de semana, é um looping, né? E aí, de uma hora para outra, fica em casa, né? Então, a gente teve que se reinventar. Mas depois, assim, aos poucos, né, a gente foi descobrindo o que deveria fazer. O growler, que é a garrafa de 1 litro ou 2, né, foi uma salvação para a maior parte das cervejarias, que é oferecer a cerveja num recipiente um pouco maior do que uma garrafa, né. E, enfim, foi uma solução, a gente entregar na casa das pessoas, né. Enfim, a gente teve que se reinventar. Todo mundo do cenário aí teve que criar novas ideias, né, para seguir existindo, né. E é muito legal porque o público, assim, dentro do possível, o público que se identifica com a nossa marca e com a marca dos outros parceiros também, eles verbalizam que eles entendiam que a gente estava passando por um momento difícil e que eles faziam questão de comprar os nossos produtos, né, via delivery, enfim, chamar no WhatsApp, enfim, do jeito que dava, né? Para continuar apoiando as marcas, né? E continuar também apreciando aquilo que eles gostam, né? E aí vocês trabalharam com bastante divulgação, anúncios, como foi? Bastante divulgação, não, teve que ser bem intenso, né? Essa questão do digital hoje, né, foi muito acelerado, enfim, plataformas de delivery, se reinventar nesse sentido, né? Alteramos os preços até na contramão, talvez, né? A gente conseguiu baixar o preço, né? Abriu mão, assim, mesmo da margem, né? Para conseguir manter os produtos, né? Em contato com os nossos clientes, né? E tu estava comentando, né? Sobre o processo de fabricação, receitas, enfim. Vocês que criam, como é feito isso? Isso, nós temos os nossos produtos, né? Eles são autorais, né? Então, dentro... Tem os estilos das cervejas, desde as clássicas, como uma Pilsen, mas cada cervejaria tem a sua receita, né? Então, isso foi desenvolvido pelo nosso cervejeiro, né? E aí, depois, a gente faz a repetibilidade desse processo, né? Temos fábricas parceiras, no nosso caso, né? A gente optou por ainda não ter essa estrutura fabril, mas temos fábricas parceiras que nos entregam um produto com muita qualidade hoje, né? E se tu fosse falar em poucas palavras, quais são os diferenciais da empresa em si, né, e dos produtos de vocês? Então, a gente, veterana mesmo, que seja uma marca que busca produtos clássicos, né, a gente busca trazer muita qualidade e a questão da imagem, a identificação das pessoas, né, a gente busca uma experiência.
Então, desde a questão da qualidade é intrínseco, né? Todo produto tem que ter. Mas a gente entende como diferencial essa questão de tu viver essa experiência veterana, de tu ser abraçado pela nossa marca. Tanto que além das cervejas, a gente faz questão de ter muitos outros produtos, souvenirs, bonés, agora tem uma tábua de churrasco, coisas assim que façam as pessoas levar a nossa marca para dentro da sua casa, né? Eu acho que isso seria o nosso diferencial, assim. Tá certo. Rodrigo, para finalizar, então, a nossa entrevista, gostaria que tu deixasse uma mensagem ao nosso telespectador, né? Para quem está querendo empreender, não sabe aí muito bem como começar, o que tu diria para essa pessoa? Acho que a questão é trabalhar, acreditar na ideia, né? Então, quando a gente decidiu que ia empreender nesse ramo lá, 7 anos atrás, foi muito engraçado até porque a gente falava para as pessoas e algumas pessoas não conseguiam entender, pô, o que esses dois malucos vão fazer saindo, vendendo cerveja numa Kombi, né? E, enfim, deu certo, não foi sorte, eu acho que é trabalho mesmo, é conexões, se conectar com as pessoas certas, fazer o trabalho certo, né? E seguir em frente, acho que é isso aí. Tá certo, muito obrigada Obrigado, pela eu tua que presença agradeço. e parabéns por essa história. Obrigado. E para finalizar o nosso programa Líderes de Sucesso de hoje, eu vou receber aqui no nosso estúdio a Melissa Teles, que é advogada, presidente do Instituto Proteger, e também a Samantha Sá, que é professora de Psicologia da PUC-RS e também diretora interdisciplinar do Instituto Proteger. Gente, agora outubro, mês passado, foi o mês de Proteger. E o Instituto tem um trabalho muito legal, né, com essa temática de cuidar, né, das crianças, dos adolescentes, dos idosos. E é por isso que a gente resolveu trazer essa pauta aqui para o nosso programa. Sejam muito bem-vindas, meninas. Tudo bem? Obrigada. Tudo ótimo. Então, queria começar falando um pouco sobre o Instituto, né, que é um instituto aí que a gente conhece há bastante tempo, tem um trabalho de credibilidade aí, né, com esse setor tão importante. Melissa, conta para nós como começou, como surgiu a ideia de fazer esse instituto. Bom, primeiramente quero te agradecer, Fábio, uma felicidade estar aqui contigo hoje, acompanhada com a doutora Samantha, né, nossa parceira do Instituto Proteger, hoje aí assumindo com toda a força a nossa comissão interdisciplinar, que é uma comissão extremamente importante, né? Começando já a explicar que o Instituto Proteger, ele é interdisciplinar, né? Que significa aí que nós contamos com profissionais de todas as áreas do saber, não só a jurídica, mas a psicologia, a área da educação, assistência social, que é um grande diferencial aí para o enfrentamento da nossa missão. Qual a missão do Instituto Proteger, para quem não conhece? Nós trabalhamos na busca do alcance da proteção integral da criança, do adolescente e da pessoa idosa, principalmente frente aos conflitos familiares, né? Porque nós sabemos que a violência intrafamiliar é uma realidade, né? Nós estamos sempre enfatizando aí que o Brasil é um país de índices bem importantes na violação dos direitos desses nossos sujeitos, né? Que são considerados aí pela legislação também sujeitos vulneráveis. Então, o Instituto Proteger, ele já está, como diz a doutora Cláudia Barbedo, que também é fundadora do Instituto Proteger, e hoje está na nossa comissão, no Conselho Consultivo. Ela diz que o Proteger estava gatinhando, né? E eu brinco com ela hoje. Então, hoje nós já estamos dando aqueles primeiros passinhos, né? Estamos começando a caminhar. Mas é um instituto que nasceu com muita força, Instituto Nacional, com muitos representantes nacionais. Quero lembrar sempre, e ainda me faço muito emocionada, que nós contamos com o fundador, né, e nosso sempre conselheiro consultivo, o Dr. Zeno Veloso, que partiu esse ano, que nos deixou, mas ele costumava dizer, e o que nos dava muito orgulho, né? E tenho certeza que tu lembra, Fábio, porque em muitas oportunidades vocês também entrevistaram ele, né? Ele participou do nosso Conversando para Proteger, mas ele dizia: o Instituto Proteger é uma das coisas mais sérias do Brasil. Então, é sempre uma honra e uma felicidade, uma emoção falar do Instituto Proteger. Sim, nós tivemos o Conversando para Proteger, o Banco de Solidariedade também, diversas lives que foram promovidas aí ao longo de todos esses anos. São projetos muito importantes, né? De que forma que tu acha que isso acaba difundindo essas informações para a população em geral? Uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar em relação à proteção, né, é como alcançar essa proteção integral,
é divulgando conhecimento. Quando a gente está falando, a gente tem duas coisas para proteger, né? É gerar e divulgar o conhecimento. Então vem aquela, como nós atingimos a nossa missão? Gerando e divulgando conhecimento. Então, quando a gente faz as lives, quando nós construímos nossos eventos, nós estamos divulgando conhecimento. E por incrível que pareça, né? E por mais que a gente tenha lá no nosso Código Civil que está escrito que ninguém pode se excusar, né, de responsabilidade da lei, porque nós não podemos alegar desconhecimento da lei, nossa, direitos e também deveres são muito desconhecidos. Então, cada vez que a gente está na frente de uma câmera, que a gente está falando, eu tenho certeza absoluta que a gente está gerando a proteção. Porque nós precisamos fortalecer também os vulneráveis. Quando a gente está falando em vulnerável, a gente não está falando em perda total da capacidade. Isso é muito importante. Por exemplo, o idoso, ele é um vulnerável, ele é considerado vulnerável pela nossa legislação, porque ele precisa de uma proteção especial, porque ele se encontra no momento da vida que ele começa a necessitar de mais cuidado, mas ele não é incapaz. Né? Então, ele é totalmente capaz, só que às vezes ele precisa ser conhecedor dos seus direitos e saber que, por exemplo, um idoso que passa por uma agressão, por uma violação financeira na família, ele precisa entender que ele pode pedir ajuda e que existe uma rede de proteção para atendê-lo, para protegê-lo. Então, eu acho que esse papel de divulgar o conhecimento do Instituto Proteger já é uma forma, né, de trazer, né, colocar a nossa missão na prática, né? E aí todos esses projetos lindos que tu falaste, né, o Banco de Solidariedade, meu Deus do céu, vocês participaram do Banco de Solidariedade, inclusive os vídeos, né, produzidos estão disponíveis no nosso YouTube, para quem quiser. Mas o que é o Banco de Solidariedade de Proteger? Nós saímos da parte só científica, né, essa parte só de gerar e divulgar o conhecimento que são dos eventos, mas também trouxemos para dentro do Instituto Proteger a parte de fazer o assistencialismo, né? As pessoas perguntavam, mas quem vocês atendem diretamente? Porque muitas pessoas querem fazer a entrega, né, de algo, porque não conseguem entender essa profundidade da divulgação do conhecimento, da geração científica, mas precisam fazer essa entrega. E aí nós criamos o Banco de Solidariedade, onde nós cadastramos 3 instituições, né, Fábio, que conheceu todas elas, a Pequena Casa da Criança, o Lar de Santo Antônio dos Excepcionais e o nosso Amparo Santa Cruz. Então, nós abrangemos aí todos, o nosso adolescente, a criança, adolescente, o jovem, a pessoa idosa e também aquela pessoa que se encontra ali com uma necessidade mais especial, que é o Lar dos Excepcionais. Como as pessoas podem estar contribuindo? Buscando o Instituto Proteger, e então nós vamos viabilizar. Nós somos apenas uma ponte de quem quer doar e quem precisa receber. E muitas vezes a gente fez assim, eu estou doando leite para uma instituição que não precisa, eu tenho uma outra instituição que tem aquela necessidade, por isso que existem as nossas campanhas focadas, e tem dado um bom resultado. Ai, que legal, né? Vou deixar aí também passando, enquanto a Melissa fala, as imagens desses locais, que foram vídeos muito bonitos de fazer, né? Só quem esteve lá que sentiu toda aquela energia e um sentimento de gratidão, né? De poder estar fazendo parte, poder contribuir, que às vezes para nós é uma coisa muito pequena, mas que para eles tem um valor imenso, né? Bom, e com esse intuito de vocês de conscientizar as pessoas também, com os eventos, nós teremos agora nos próximos dias o 4º Congresso Nacional do Instituto Proteger, que é um evento aí que está de volta, né, depois toda essa função de pandemia, a gente retomando aos pouquinhos, né, os eventos. E eu queria falar com a Samantha sobre isso, né, porque ela que está com a nossa programação aí do evento em mãos, vai comentar um pouquinho para a gente. Primeiro eu queria perguntar como é a escolha da temática desses eventos de vocês, né, toda a comissão científica, como é que vocês pensam isso? Então, quero agradecer também, né, o convite para poder falar aqui do Instituto Proteger e também do nosso evento, né, o nosso 4º Congresso Nacional. E a temática foi escolhida com muito cuidado, né, levando em consideração esse momento atual, né, toda a questão da pandemia. E nós ficamos pensando, bom, né, em se tratando de vulneráveis, né, de pessoas que precisam da nossa proteção, que temática seria importante, relevante, que trouxesse uma grande contribuição social também nesse momento, né? E por isso, toda essa questão do mundo digital, né?
porque foi todos nós, inclusive adultos, né, não somente os vulneráveis, mas nos vimos de um dia para o outro diante das telas e precisando nos apropriar de tecnologias, né, com a família inteira, muitas vezes em co-working em casa, então os pais trabalhando, as crianças em homeschooling. E, bom, como é que nós vamos gerenciar tudo isso? E nos intervalos? Porque agora a criança não pode estar na rua, por exemplo. Não pode brincar, não pode socializar. Então, claro que foi esperado, né, um aumento do uso das telas, até por essa questão, né, de, bom, o que essa criança também vai poder fazer neste ambiente, às vezes restrito de um apartamento pequeno, de uma casa pequena, sem poder ter o acesso, né, às questões sociais. Mas enfim, e aí nós começamos a pensar, mas quais as consequências disso nesse momento, né, ao pós-pandemia, com toda essa situação, tanto, né, assim, acho que para todas as idades. Bom, temos consequências, mas também podemos ter benefícios, né, eu acho que a ideia não é só falar do que não é bom, mas também, bom, né, que isso pode trazer de bom. Então, foi pensando assim, né, na comissão científica, então a doutora Laura Levi também compõe essa comissão conosco, né, pensamos nessa temática, que depois foi, então, levada para toda a diretoria do Instituto Proteger, onde foi discutido, recebemos ideias, né, debatemos as temáticas, para definir, então, cada uma das mesas, né, então, a ideia foi até para que as pessoas pudessem se organizar e estarem conosco de verdade, né, nesse sábado. Então será um sábado inteiro, no próximo sábado, dia 20, com um painel pela manhã, que vai tratar, então, eu vou dar uma olhada na minha colinha aqui para não cometer gafes, né? Proteção das garantias e direitos no mundo digital, isso? Exato. Então, irão mediar essa mesa a doutora Laura Levi e a doutora Cláudia Barbedo. E teremos, acho que isso também foi algo que nós tivemos muito cuidado, né, Melissa, que foi escolher os nossos painelistas, os nossos especialistas, né, então pessoas que realmente estão muito apropriadas da temática, que pesquisam, que estudam e que atuam na prática com essas temáticas. Né? Então, às 9h15, 9h30, começamos com a privacidade versus a responsabilidade no mundo digital, a LGPD e a proteção nas redes, e o nosso palestrante será o Dr. Plínio Melgaré, que é professor da Faculdade de Direito da PUC, que atua também na área da proteção de dados. Né? Ainda nessa mesa, a pedofilia virtual, o que estamos fazendo para a garantia da proteção. Teremos então aqui a doutora Luciana Casarotto, que é promotora de justiça, então acho que ninguém mais apropriado para poder falar dessas questões. E o terceiro painel será a acessibilidade e a equidade no mundo digital, da criança ao idoso. Então, com a doutora Patrícia Novaes Calmon. Então, esse é o nosso painel da manhã, teremos um intervalo, acho que é importante dizer, né, porque Sim. Eu acho que todo o trabalho, e o nosso trabalho é muito sério, sem dúvida, mas eu acho que a gente também tem que poder se divertir, eu acho que pode, né? Inclusive vai ter música, né? Exato, né? Sorteios. Nós tivemos tanto entre os nossos painelistas, palestrantes, Nossa. como colaboradores protetores, tivemos uma doação fantástica de livros, né, que nós vamos doar ao longo, sortear ao longo do evento, e a nossa banda do Instituto Proteger, Exatamente. que vai, né, então trazer essa parte mais lúdica, descontraída, né, porque também algumas temáticas são sensíveis e são mais densas, mas também dá para nós podermos discutir e falar sobre tudo isso de uma forma mais leve. Aí depois, durante a tarde, volta falando do mundo digital e psiconeurodesenvolvimento. Contigo, né, Samantha? Sim, então eu vou estar mediando essa mesa, né? E o primeiro painel será, então, o papel da família e da escola no mundo digital. E trouxemos, então, o psicanalista Alexandre Patrício, que já participou e foi como nós nos aproximamos também um pouco dele. Ele participou de uma das lives do Setembro Amarelo, né, que foram 4 lives, então já trazendo a temática lá, né,
à luz da psicanálise, mas falando do comportamento suicida, e ele trouxe muitas questões importantes, né, quanto o documentário Aquele Dilema nas Redes e todos esses impactos da pandemia na saúde mental de crianças e adolescentes. Né? Então, acredito que ele seria um nome fantástico para esse tema. Depois do Alexandre, nós teremos Impactos da Tecnologia em Integridade Física e Mental de Crianças, Adolescentes e Idosos, com a doutora Letícia Sanguinetti Kaplewski, que é psicóloga, doutora, hoje no programa de pós-graduação da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então, que domina muito essa temática também relacionada às neurociências, então toda essa questão também neurocognitiva, que a gente sabe que tanto na criança, ainda em desenvolvimento, mas também no adulto e no idoso, tem seus impactos, né? E que podem até ser positivos, né? Se a gente pensar na questão da plasticidade neuronal, enfim, então ela vai trazer esses aspectos para nós. E vamos fechar, então, com a doutora Daniela Irigoyen da Costa, que é pesquisadora do INSER, do Instituto do Cérebro da PUC, é professora da psicologia da PUC também e na medicina, e ela vai falar para nós sobre como utilizar as ferramentas digitais para o desenvolvimento e a proteção. Então, nós fechamos com... Tá lindo. Bom, e agora, né? Frente a todos esses impactos, todas essas questões, bom, o que nós podemos fazer com isso? Tá uma baita programação, com certeza um evento aí que não dá para perder, né? E para quem está nos assistindo e quer participar, como é que faz para se inscrever? Bom, nós colocamos no Instagram do Instituto Proteger, na bio, né? Esses dias eu estava fazendo uma live tentando explicar onde era a bio, mas ela fica ali naquela descrição. O Instagram é @Instituto Proteger. Isso, né? Isso. Então a gente vai deixar aqui embaixo para vocês acessarem, procurem lá no Instagram, tá o link na bio, então entra lá no Simpla, né? Isso, no e faz a Simpla. inscrição. Ou também no site, né, do Instituto Proteger. E também é só colocar no Google ali, 4º Congresso Nacional do Instituto Proteger, que já está aparecendo. Tá bem compartilhado o congresso, que é uma grande felicidade. E fico, assim, muito orgulhosa da parte científica, né? Acho que foi muito apropriado o que a Samantha falou. Sempre gosto de reforçar que os congressos do Instituto Proteger, eles realmente... o Instituto Proteger, ele tem esse compromisso com a parte científica. Então, quando a gente fala que nós estamos realmente gerando conhecimento, é verdade, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está divulgando, porque são pessoas especialistas que são chamados para falar daquele tema que ele realmente domina, nós também abrimos espaço para quem está participando, para que venham contribuir. Inclusive, no último congresso, que foi sobre a exclusão, nós aprovamos os enunciados, que está disponível lá no site do Instituto Proteger. São enunciados bem importantes. Que legal. Parabéns, Melissa, por todo esse trabalho que tu desenvolve. Parabéns também, Samantha. E a gente aqui fica à disposição, né, para acompanhar esse trabalho de vocês e desejar aí muito sucesso cada vez mais ao Instituto Proteger. Obrigada. Obrigada a vocês, um grande abraço.